Olá, tudo bem com você? Eu sou Elias do canal Competência Total e vamos fazer mais uma live hoje, dia... Que dia que é hoje? 26/8. 26 de agosto de 2020. Comigo novamente nessa live está o Danilo. Bom, Danilo? Opa, beleza? Beleza? Hoje nós vamos falar sobre índices futuros, principalmente sobre mini índice e mini dólar. Vamos explicar o que são esses índices futuros, né? E como que é feito a questão do imposto de renda, a apuração do imposto de renda para quem opera esses tipos de contratos futuros, de mini índice e de mini dólar. Certo? Mas antes de começar, vamos ver se está tudo certo então com a transmissão, para a gente poder seguir em frente. Eu ouvi aqui agora no YouTube e tava com som normal. Tá com som normal? Acho que já dá pra começar. Dá, pessoal. O pessoal vai chegando aí a gente vai falando já. Então a gente vai fazer a nossa apresentação primeiro e depois que a gente terminar a apresentação, a gente vai deixar um espaço para responder as perguntas de vocês, com as dúvidas que vocês vão apresentar para a gente durante a nossa live. Tá? A gente vai falar na nossa apresentação, vai tentar explicar assim bem didaticamente, né? Explicar de uma forma que para quem está começando agora, para quem ainda tem pouco conhecimento, consiga acompanhar. É claro que para quem já opera há um certo tempo e já fez cursos, que já assistiu várias lives, talvez muito do que a gente vai falar aqui são coisas assim que eles já sabem, coisas básicas. Mas a gente precisa passar esse conteúdo, a gente precisa, como é um aulão, como uma aula, a gente precisa passar esse conteúdo didático. E eu vou também, depois, na apresentação no final, eu vou mostrar exemplo prático de como apurar resultado com os índices futuros, tanto day trade quanto swing trade, certo? Isso aí. Isso aí, Danilo. Isso aí. O pessoal está chegando. Vamos nessa então, gente. Então hoje nossa aula é sobre índices futuros, mini índice, principalmente mini índice, mini dólar, né? Porque, na verdade, não existe só mini índice e mini dólar de índices futuros, Danilo. Eu fui pesquisar os tipos de índices futuros que você pode investir, que você pode comprar e vender os contratos, e tem mais coisas além de índice de Bovespa e do dólar. Vamos lá, então. Tem o boi, né? Nós vamos falar Trigo, aqui, vai falar também? vamos mostrar aqui alguns mais importantes. Bom, então o mercado futuro na bolsa é um mercado de contratos, de intenções, onde na realidade são negociados preços futuros de uma mercadoria. Danilo. Peraí, deixa eu só. Muitos que negociam em mercados futuros não estão preocupados em entregar ou receber alguma coisa, mas sim preocupados em garantir um preço futuro para a sua mercadoria, em uma data predeterminada. Todo contrato tem uma data de vencimento, né? Eu anotei aqui que, por exemplo, o contrato futuro do índice, do mini índice, agora é o WIN-V20. E está dizendo aqui que o vencimento dele está para outubro. E o contrato de dólar é o dólar U20, que o vencimento está para agora, começo de setembro. Quem estiver assistindo aí e tiver a informação correta do vencimento do contrato, por favor, no chat aí, passa para a gente direitinho essa informação, corrija a gente com relação a isso. Então vamos lá, quais são os principais contratos que são negociados na Bolsa de Valores, na B3? Então tem contrato de dólar, contrato de euro, do índice Bovespa, contrato de juros, que é a taxa DI, contrato de petróleo, de ouro, soja, milho, etanol, açúcar, café e boi gordo. Esses são os principais contratos negociados, são contratos futuros. Contratos que você pode operar. E você operando esses contratos e tendo lucro nesses contratos, fechando, né, encerrando as suas operações, vocês têm que apurar resultado, ver se teve lucro ou prejuízo
e, se for o caso, emitir DARF e pagar imposto. Uhum. Então, se você negocia day trade, qualquer contrato desse você faz day trade, o lucro de um pode abater prejuízos de outros. E se você faz também swing trade com esses contratos, você também pode abater prejuízo de um nos demais. Mas vamos focar principalmente então no mini índice, explicar o que é o mini índice e depois vamos falar sobre mini dólar, que são os contratos que a maioria de vocês mais operam no dia a dia, né? São os mais procurados, né, pelos investidores agora que estão começando a operar na bolsa. E são contratos que têm um certo risco, é bem diferente com relação às ações, né? Uhum. Porque Sim. o entendimento de contrato é diferente, a volatilidade também é maior. Sim. Então, o contrato futuro do Ibovespa, ele possibilita que o mercado negocie as expectativas futuras de ações sem a necessidade de ter de comprar toda a cesta de ativos que compõe o índice, porque você sabe que o índice Ibovespa é uma cesta de ações, as principais ações negociadas em bolsa, então compõe o índice Ibovespa. Aí tem aquele número lá, o índice atingiu 100 mil pontos, 102 mil pontos, 98 mil pontos. Então, o contrato futuro, a pessoa ela aposta que esse índice vai subir ou que esse índice vai cair. E aí ela se posiciona, ela pode entrar vendida ou entrar comprada em contratos. Só que assim, o mini índice, o contrato futuro de índice é um contrato cheio. E o mini índice foi criado para que o pequeno investidor também possa operar. E a gente vai mostrar aqui, ó. Isso que eu falei, foram criados para dar oportunidade para pequenos investidores. Então, no exemplo, quando negociamos o contrato cheio de índice futuro, temos um lote mínimo de 5 contratos. O financeiro envolvido na negociação é de aproximadamente R$500 mil, levando em conta, no exemplo, o índice é 100 mil pontos. Se o índice estiver hoje a 100 mil pontos e você vai operar um contrato cheio, você tem que operar no mínimo 5 contratos. Você não pode comprar e vender 1, 2 contratos, é de 5 em 5 contratos. Então, como cada ponto equivale a R$1, seria um valor de R$500 mil que você teria que estar negociando nesse contrato cheio. Negociação com mini contratos, o valor envolvido é de R$20 mil, porque cada ponto no mini índice ele vale 20 centavos. Você viu, no índice cheio cada ponto vale R$1, no mini índice ele vale 20 centavos. E o lote mínimo de negociação é de um contrato, então você pode negociar 1, 2, 3, 10 contratos, sempre com esse valor de 20 centavos por ponto, né? E já se fosse o contrato cheio, seria 5 contratos e o valor por ponto seria de R$1. Você não precisa ter todo esse capital disponível, você não precisa ter R$20 mil para fazer a negociação, para vender e comprar os contratos futuros de mini índice. Para esse investimento é necessário você ter uma margem de garantia, que é uma quantia em dinheiro depositada pelo cliente na corretora em que você opera. E cada corretora possui uma margem de garantia diferente. Né, Danilo? Isso. Tem corretora que tem um valor mais baixo, tem corretora que tem um valor mais alto. Aí depende da sua corretora. Cabe a você consultar o valor. Eu já vi corretora que a margem de garantia por contrato é R$50, Danilo. Então, um valor bem baixo. Só que tem que tomar cuidado, porque cada ponto que sobe ou cada ponto que desce equivale a 20 centavos. Então, se você tiver um prejuízo aí, cair 500 pontos, e você comprou e depois vendeu com 500 pontos, você vai pagar 500 vezes os 20 centavos. Vai ser o seu prejuízo. Então, vai perder R$100. Vai perder R$100. Exatamente. E às vezes a corretora deixa operar alavancado, né? Dependendo da margem. Então, às vezes a pessoa entra com um valor que uma parte é dela, outra parte é da corretora e acaba também amplificando o prejuízo. Isso. Então tem sempre que tomar cuidado, porque é uma operação que tem uma volatilidade muito mais alta do que operação. É preciso você entender como que funciona, é preciso ter experiência, ter prática para poder operar. Muitas pessoas começam a operar na conta demo, né?
Isso. Começa a fazer no simulador para pegar, assim, entender como que funciona depois que ele parte para o real, né? Sim. E a questão da margem de garantia também é o dinheiro que você tem na corretora. Então você pode ter lá um CDB, um valor na conta, Às um vezes valor até depositado em conta ações corrente. dá para usar como garantia Isso. também. O que tem liquidez assim mais imediata, a corretora pode utilizar como margem de garantia. A margem de garantia é muito importante para quando você fica posicionado de um dia para o outro, vários dias posicionado. Porque se você não tiver uma margem de garantia boa, a corretora vai encerrar a sua operação. E quando a corretora encerra a sua operação, a tarifa que ela cobra, a taxa que ela cobra é mais cara. O valor é mais caro. Eles cobram, no caso swing trade tem que ter uma margem maior, porque todo dia o índice faz um ajuste diário, né? Isso. Então se você ficar posicionado no índice e de um dia para o outro o índice cair, vai ter um desconto em dinheiro na sua conta, porque aquele índice que você tinha em custódia, ele já está valendo menos. E no caso de índices futuros, esse prejuízo ele já é descontado diariamente. Não precisa que você venda para que você reconheça o prejuízo. Isso. E vai até você, a corretora encerrar a operação, você encerrar a operação ou o vencimento do contrato. Quando ocorre o vencimento do contrato, aí acabam os ajustes diários e o lucro ou o prejuízo, o lucro vai para a sua conta e o prejuízo é descontado também da sua conta. Continuando então, eu fiz um exemplo aqui de operação no mini índice. Um exemplo de day trade, para ficar mais fácil o entendimento. Você entra vendido, você vende 5 contratos de mini índice a 101 mil pontos. Então você entrou vendido e a cotação lá do mini índice, o índice estava a 101 mil pontos, o índice futuro. E no mesmo dia você encerra a operação, logo em seguida. Você fica pouco tempo ali e já encerra a operação comprando esses 5 contratos de volta a 100.900 pontos. Então você vendeu a 101 mil pontos e você comprou a 100.900 pontos. Então você teve um ganho aí de 100 pontos, 100 pontos. certo? Então como que você vai calcular o seu ganho? A venda menos a compra vezes 0,20 vezes o número de contratos. Então a venda foi a 101 mil pontos, a compra foi a 100.900. Então 101 mil menos 100.900 vai dar 100. 100 pontos. 100 pontos vezes 20 centavos. Que é o valor de cada ponto. Vai dar 20 reais vezes o número de contratos. Você vendeu 5 e comprou 5 contratos. Então seu resultado foi 100 reais de lucro. Confere? Isso. Se fosse o contrário, se você tivesse comprado por 101 mil e vendido por 100.900, você teria 100 reais de prejuízo. Correto? Isso. Então é bem simples assim, é um exemplo bem simples para entender como que funciona. A hora que você entra, e quando você vai, por exemplo, entrar vendido ou comprado, você vai mandar uma ordem de compra, uma ordem de venda. E vai depender da sua ordem também de compra e de venda, se aceita. Se executar a ordem. Se executar a ordem. Às vezes você manda uma ordem e você fala, eu quero vender quando tiver a 100 mil pontos. Só que não chega a 100 mil pontos, então a sua ordem não é executada. Ninguém quer comprar. Quando você quer vender, alguém quer comprar. Quando você quer comprar, por isso que às vezes quando houve aquela queda grande, muita gente queria entrar vendido, né? Porque estava caindo, né, o índice. Só que queria entrar vendido, mas não tinha ninguém querendo comprar. Todo mundo estava querendo vender. Quem quer ser louco de querer comprar naquele momento que estava caindo? Então às vezes você manda a ordem, mas essa ordem não é executada. Então tem que ter esse acompanhamento. Quando essa ordem é executada, aí tem um stop também que as pessoas colocam, né? Quando cai a certo ponto. E também o valor também para vender. Enfim, é assim que funciona. Tá? Então, vamos lá. Mini dólar é um contrato futuro de dólar comercial, sendo o segundo contrato derivativo mais negociado no mercado brasileiro, perdendo apenas para o contrato futuro de DI, que é a taxa de juros. As diferenças entre o contrato cheio de dólar futuro e o mini contrato de dólar futuro são: o código do contrato de dólar cheio é DOL e o mini dólar é WDO.
Então, a primeira diferença é o código. É o código. Segunda diferença, igual no mini índice e no índice, né? Também é o valor do contrato. Então, o contrato do dólar cheio é 50 mil dólares, o valor dele. E o contrato de mini dólar, o valor dele é de 10 mil dólares. Então, é 20% do valor do contrato cheio, igual no índice e no mini índice. Exatamente. E com relação ao lote padrão, para você negociar, da mesma forma, o dólar cheio, o lote padrão é de 5 contratos e o do mini dólar é de um contrato. Então essa também é uma diferença importante com relação ao valor que você pode negociar no mini dólar e no dólar cheio. E como no caso do mini dólar, o valor financeiro do contrato é de 10 mil dólares, no contrato do mini índice, né? Do mini dólar, o valor do contrato é de 10 mil dólares. Se o dólar estiver cotado a R$ 5,30, por exemplo, o valor financeiro de um mini contrato será de R$ 53 mil. 10 mil dólares equivale a 53 mil reais, porque é R$ 5,30 por um dólar. E cada ponto que sobe ou desce equivale a 10 reais. Então, cada vez que o índice do dólar vai subindo ou vai caindo, cada ponto que sobe ou desce equivale a 10 reais. Ok? Uhum. Um exemplo de operação, Danilo. Vamos lá, você tinha falado da outra vez, não sei se pegou, mas agora você vai falar de novo. A gente acabou caindo aqui. Vai, pode ir. A nuvenzinha aqui ficou com a coisinha na frente aqui, nossa internet deu um problema, a gente reiniciou o computador e aí voltou a internet. Então, exemplo de operação de mini dólar. Você compra 5 contratos de mini dólar, WDO, a 5.300,50 pontos. E no mesmo dia você encerra a posição, vendendo esses 5 contratos a 5.302,50 pontos. Ou seja, teve um ganho aí de 2 pontos por contrato. Como você apura o seu ganho? Então você vai pegar a quantidade de pontos na venda menos a quantidade de pontos na compra. Então você vendeu a 5.302 e comprou a 5.300, então teve 2 pontos de saldo positivo. Você multiplica por 10, que é o valor em reais de cada ponto, e multiplica pelo número de contratos. Então você teve 2 pontos de ganho, vezes 10 reais, vezes 5 contratos, dá um... Não, pera. 2 vezes 10 dá 20, vezes 5 dá 100. Isso. Na matemática rápida, assim, dá uma bugada. Então, nesse exemplo, você teria 100 reais de lucro. Isso. Caso você tivesse comprado, por exemplo, invertendo, comprado a 5.302 e vendido a 5.300, você teria 100 reais de prejuízo. Esse valor aí de 100 reais de lucro é o valor bruto, né? Porque nesses contratos você vai pagar as taxas, né? BMF e emolumentos, vai pagar a taxa registro do BMF e tem também a taxa de negociação, a taxa de corretagem. Isso. Se a sua corretora não cobra a taxa de corretagem, o custo é diferente. Tem corretora que cobra, por exemplo, R$1 por contrato. Você comprou 5 contratos, paga R$5. Você vendeu 5 contratos, paga R$5. Então, nesse caso aí, você teria já R$10 só de taxa de corretagem. E mais as taxas que são cobradas. Uhum. E aí acaba... Mas você vai descontar isso do lucro, né? Vai calcular imposto apenas sobre o lucro líquido. O resultado líquido. Então tá bom. O imposto de renda, Danilo, da mesma forma, os índices futuros, day trade você tem que pagar 20% de imposto e swing trade tem que pagar 15% sobre o seu lucro líquido. Desse lucro líquido, você tem os ganhos e os prejuízos, desconta os prejuízos, desconta as taxas, aí em cima desse resultado é que você vai calcular imposto. Se você tem prejuízo anterior, você pode também abater esse prejuízo, e aí sobrando um valor de lucro, você vai calcular o imposto em cima. E swing trade da mesma forma, só que swing trade o imposto é 15%. Uhum. E com relação ao imposto de renda retido na fonte, Danilo? Funciona da mesma forma que com as ações. Então, no caso do day trade, a corretora vai recolher 1% sobre os seus ganhos de imposto retido
e no swing trade vai ser o valor de 0,005% sobre o resultado positivo dos ajustes diários. Então, diariamente é feito um ajuste na sua conta da diferença positiva ou negativa da sua posição. Então, por exemplo, se você comprou o contrato a 5.300 pontos e no dia seguinte esse contrato fechou a 5.350, então esses 50 pontos que subiram, ele já vai ser depositado na sua conta. O contrário também, se caísse 50 pontos, ia ser descontado o valor financeiro na sua conta também referente a essa posição em aberto. É por isso que você tem que ter uma margem de garantia, porque quando você opera day trade, a margem de garantia que por contrato que a corretora que você precisa para operar é menor. Agora, quando você fica posicionado um dia, 2 dias, 3, vários dias, a margem de garantia é maior, porque na verdade o ajuste de posição, Danilo, é uma média do dia que a corretora faz esse ajuste. Então, todo dia, mesmo que você não encerre a posição, todo dia, se tem ganho, entra um dinheiro na sua conta, se tem prejuízo, sai um dinheiro da sua conta. Só que só no final, quando você encerra a operação ou quando vence o contrato, é que aí você vai apurar o seu resultado. Se você comprar, por exemplo, entrar comprado ou vendido em índice no mês, mas o vencimento é no outro mês, ou você fica posicionado até o outro mês, você vai fechar aquele mês, aqueles ajustes diários não vai entrar no cálculo para pagar imposto de renda. Vai entrar só no final, quando você encerrar o contrato. Vai entrar no cálculo, mas vai entrar só quando você encerrar a operação. Isso. Vai acabar o mês e você não necessariamente vai ter que pagar imposto. Vai ter que pagar imposto, na verdade, você não vai ter que pagar imposto sobre aquela operação, porque aquela operação está acontecendo ainda. Isso. O ajuste é só uma antecipação que a corretora faz para diminuir o risco dela também. Para não ter surpresa, né? Para não ter surpresa. Então você pode, por exemplo, estar posicionado no índice ou no dólar em swing trade e encerra o mês. E você pode estar com lucro. Mas aí, encerra o mês, começa o mês seguinte e naqueles outros dias você pode reverter esse lucro e passar a ter um prejuízo. Pode. Então, quando você encerrar a operação, é que você vai saber se teve lucro ou prejuízo, se tem imposto de renda a pagar ou não. É porque como ele tem uma volatilidade maior, então tem esse mecanismo para... E bota a volatilidade, hein? Diminuir dependendo do número de contrato, né? Dependendo do número de contratos, cada ponto é R$10. Então, imagina. No dólar, né? E 20 centavos no mini índice. Então se tiver 100 contratos aí, cada ponto já é... Só que o ponto do dólar está em 5 mil e pouco, 5 mil, o ponto do mini índice é 100 mil. Então a diferença também acaba, no fim das contas, acaba sendo mais ou menos semelhante, né? Sim. Então vamos lá, gente. Com relação a quem faz day trade com índice futuro, eu tenho um exemplo aqui, no Anote Corretagem, quando a pessoa obtém um ganho. Então, quando você tem ganho no day trade, você vai observar na nota de corretagem do dia, porque se você só fez day trade naquele dia, o valor vai estar embaixo da nota. Facinho de apurar. Isso, aí você vai, só que você quando tem esse ganho, você não pode utilizar esse total líquido aqui, porque você teve imposto de renda retido na fonte. Então, o seu ganho, na verdade, é sem descontar o imposto de renda retido na fonte. Você vai pegar o seu ganho bruto, vai descontar as taxas, né? Taxa de registro BMF, a taxa BMF emolumentos. Nesse exemplo teve esse desconto de taxa, né? Cada corretora vai cobrar as taxas que ela tiver acordado com o cliente, né? A taxa operacional tem isso. Agora, a taxa BMF e a taxa emolumentos é um valor fixo cobrado conforme o volume negociado de contratos. E quando você tem a taxa operacional, também tem o imposto ISS e outros também que alguma corretora acaba cobrando. É importante mostrar isso porque a pessoa, por exemplo, no valor dos negócios ali, está um crédito de 210. Então, por exemplo, se a pessoa falar, deu 210, vou pagar o imposto sobre o day trade 20% sobre os 210. Vai pagar imposto a mais. Porque a pessoa tem o direito de descontar tudo aquilo que foi deduzido dela para que ela realize a operação. Exatamente. Então, se você apurar só pelo valor dos negócios aqui, você vai estar pagando imposto a mais. Então, por isso que é sempre importante você olhar toda a nota e fazer uma apuração com cuidado, porque aí você vai ter também a economia
do seu dinheiro. Não vai pagar imposto a mais, né? Você tem que pagar o valor que realmente é o correto. Justo. E também você não pode pegar esse valor aqui, líquido, e falar, desse valor eu vou descontar, como já teve 1% na fonte, eu vou calcular 19% e vou pagar imposto. Não. Você vai pegar o valor dos seus negócios, valor bruto, descontar as taxas e não desconta o imposto de renda. Você deixa esse imposto de renda separado. Ele é descontado da sua conta, está no extrato, mas na nota de corretagem você não desconta. Então, ganho líquido nesse dia, na verdade, foi 188,82. É esse valor aqui que é o... Peraí, deixa eu voltar aqui. É esse valor aqui, 188,82, que é o valor que você vai anotar na sua planilha como ganho do dia. Porque se 1,88, depois você vai calcular o imposto de renda de 20%, e do valor do imposto de renda de 20% calculado é que você vai descontar esse 1,88. Então você não desconta ele agora. Você desconta as outras taxas, mas não desconta esse... Então nesse dia você vai anotar na planilha que você teve um ganho de 188,82. Mas daí, o que acontece? No outro dia você operou e você teve prejuízo. Então você operou, está aqui, ó, o valor dos negócios foi 441 débito. Então nesse dia você fez day trade com mini índice e mini dólar, ou os dois juntos, você pode operar os dois ao mesmo tempo, né? E teve um prejuízo de 441 reais. E aí o que acontece? Aí nesse caso você utiliza o valor total embaixo. Por quê? Porque você vai pegar o prejuízo e vai acrescentar as taxas pagas. Então vai pegar a taxa registro, a taxa BMF, vai somar com 441, vai dar mais 57,58 de taxas. Valor total 498,58. Isso aí, que a pessoa também tem o direito de utilizar o que ela teve de prejuízo, né? Então o prejuízo das operações foi 441. Mas além desse prejuízo, ela teve que pagar as taxas para usar a plataforma da corretora e da BMF Bovespa. Isso. Então isso aí também entra no prejuízo. As taxas que aparecem na nota de corretagem são cobradas na nota de corretagem. Todas essas taxas você pode descontar no seu ganho ou acrescentar no seu prejuízo. Nesse caso, foi acrescentado no prejuízo. Isso. Se, por exemplo, aqui ele teve um ganho de 188,82, né, que era 210, descontou as taxas, ficou 188,82. Aí nesse outro dia ele teve um prejuízo de 498,58, certo? Isso aí. Aí ele operou só esses 2 dias no mês. O que acontece? Ele vai pegar esse valor, vai descontar o ganho, ele vai fechar o mês com um prejuízo de R$ 309,76. Certo. Aí ele não vai pagar imposto, porque ficou prejuízo, e vai poder, esse 309,76, ele vai poder descontar do ganho do mês seguinte. E também vai poder anotar o valor do 1,88 do imposto de renda retido na fonte. Porque se no mês seguinte ele tiver ganho, descontar esse prejuízo do mês anterior, e sobre esse ganho calcular o imposto, ele vai poder do imposto calculado descontar esse imposto de renda retido na fonte. Esse imposto de renda ele já é um imposto que a corretora recolhe já. Então já está pago. Se ele tiver que pagar imposto no futuro, ele já vai poder descontar essa antecipação que a corretora fez. Todo imposto que ele tiver que pagar, ele pode descontar esse imposto retido na fonte. Porque esse imposto ele pode acumular durante o ano, mas se chegar ao final do ano e você não tiver só prejuízo, não conseguir abater esse imposto, você acaba perdendo esse dinheiro. Você tem que preencher um formulário para a Receita para pedir que a Receita faça ressarcimento. Quando o imposto retido na fonte é de ações, que é aquele 0,005, a pessoa na declaração ela pode incluir para abater do imposto que ela tem a pagar ou na restituição. Mas o imposto de renda de day trade não tem como fazer isso. Aí você vai ser obrigatoriamente, você terá que, se você não conseguir descontar do imposto a pagar, terá que pedir o ressarcimento. E agora como é que faz quando a pessoa ela opera swing trade de índice futuro? A questão de ficar posicionada. Eu vou mostrar aqui que a pessoa ficou posicionada durante 3 dias. O dia que ela entrou na operação, o dia que ficou posicionada e no dia que ela saiu da operação. Tá? É um exemplo que eu criei aqui para ficar fácil o entendimento de vocês. Então nesse primeiro dia, ela entrou vendida. Ó, tá vendo? Comprou venda, entrou vendida, comprou no índice. Isso aí faz tempo, o vencimento do índice era 15 de abril, então essa nota de corretagem é uma nota bem antiga, né? Do mês de março. Enfim,
Ele comprou 5 contratos, então vai aparecer na nota, quando você fica posicionado, em vez de aparecer aqui day trade, vai aparecer normal. E nesse dia, no final, quando fechou o dia, ele teve um prejuízo de R$ 1.392 e uma taxa operacional de R$ 25. A corretora cobrou R$ 5 de cada contrato que ele negociou aí. Então, embaixo da nota, eu fiz um corte na nota para verificar a questão. Por exemplo, o ajuste foi 1.392, mas teve as taxas, 25 de taxa operacional, R$ 1,30 de taxa registro e 65 centavos de BMF emolumentos. Também teve impostos, outros não teve, mas do ajuste de posição de 1.392, na verdade, o ajuste que ele tem que anotar na planilha é o 1.392 mais as despesas que ele teve. Então, o total é 1.421,62. Então, nesse dia ele vai anotar lá que ele teve um ajuste de posição, que ele vendeu 5 contratos e ficou posicionado, prejuízo de 1.421,62. Tá? Vamos para o segundo dia. Segundo dia ele não fez nada, ele ficou posicionado, ele não saiu da posição. Então, nesse segundo dia, continuam os contratos vendidos, né? 5 contratos. E nesse ajuste, o valor do índice subiu. Como está vendido... Como está vendido, quando sobe, aumenta o prejuízo. Porque se ele comprar de volta, ele vai acabar comprando mais caro. Isso. E como a corretora já antecipa isso, já faz o desconto da conta. Fez o cálculo e descontou dele R$ 2.893. Bruto, né? Bruto. Peraí, vamos voltar aqui então. R$ 2.893. Embaixo, o que acontece quando você fica posicionado? Não tem taxa nenhuma. Não tem nada que é cobrado, nem taxa operacional, nem taxa registro, porque foi feito apenas o ajuste diário. Então, nesse dia, o prejuízo foi 2.893. Você vai anotar nesse dia 2.893 negativo. Certo? Vamos para o terceiro dia. Aí no terceiro dia, tem o ajuste de posição do dia anterior para o dia, e depois ele saiu da operação. Primeiro ele saiu com 4 contratos, que ele teve a compra, tá vendo? De 4 contratos, e ele comprou e teve um ganho. Nesse dia, teve ajuste de posição de 7.000, de um dia para o outro. Positivo. Na verdade, gente, se você olhar aqui, não vai dar certo, porque ele teve vários dias, mas eu peguei o último dia que ele saiu. Então, esquece essa parte aqui, vamos focar apenas no valor. Nesse dia, ele teve ajuste de posição de 7.000, vendeu 4 contratos com ganho de 2.006,40 e vendeu um contrato com prejuízo de 197,40. Teve as taxas cobradas, tem a taxa permanente. A taxa permanente, na verdade, nem é cobrado no final. Então, observa-se embaixo na nota que ele teve um ajuste. Esse ajuste aqui, entre crédito e débito, deu R$ 9.003 de ajuste. Mas aí, sobre esse 9.003, é descontado as taxas. R$ 25 taxa operacional, R$ 1,30 do BMF, R$ 0,80 da emolumentos, R$ 2,66 de impostos, ISS e outros impostos. E teve 99 centavos de imposto de renda. Só que esses 99 centavos não é descontado aqui embaixo. É descontado depois. Desconta na conta da corretora, né? A corretora depois desconta no extrato dele lá. Então, nesse dia, quando ele saiu da operação, que ele encerrou o seu swing trade do mini índice, ele teve um ganho de R$ 8.973,24. Ele teve 2 dias com resultado negativo e no último dia ele teve um ganho. Então, o que acontece? Ele vai fazer a apuração do resultado, porque ele encerrou a operação, encerrou o mês, não operou mais e vai calcular o swing trade. O swing trade, por exemplo, se a mesma pessoa operou day trade naquele exemplo anterior e teve prejuízo, ela não pode usar aquele prejuízo do day trade para descontar do seu ganho do swing trade. Pode ser separado. Então vamos lá, como é que fica o cálculo então para pagar o imposto do swing trade? Então vai lá, dia 1 foi o dia que teve a venda dos contratos. Isso. Né? A venda dos contratos teve uma despesa de R$ 1.421,62.
No dia 2 teve o ajuste de posição negativo, então descontou da conta 2.893, esse valor entra junto na apuração. E no dia 3 foi feito o encerramento da operação e teve o recebimento de um ajuste diário positivo, que foi de 8.973,24, com o imposto de renda retido na fonte ali. Então, no total, você vai pegar o valor positivo, 8.973,24, e vai deduzir os ajustes negativos e o valor da venda. Então, 8.973,24 menos 4.314,62 deu um ganho de 4.658,62. Então, esse foi o resultado dessa operação. Se não tivesse feito mais nada nesse mês, esse seria o resultado do mês. Então, sobre esse valor positivo, é aplicada a alíquota de 15%, porque foi uma operação de swing trade. Daria um imposto de R$ 698,79, deduzindo o imposto de renda retido na fonte, daria um valor da DARF de R$ 697,80. Isso. Se fosse agora no mês de agosto, né, você gera DARF e vai pagar no dia 30, até o dia 30 de setembro. Isso. Certo? Então é isso então, pessoal. Essa é a nossa apresentação. Depois a gente vai pegar esse vídeo e vai editar ele direitinho para ficar bonitinho, né? A gente espera que tenha conseguido passar para vocês a informação de como que funciona a questão do mini índice e mini dólar, tanto day trade quanto swing trade. O day trade é diariamente, fecha o dia, no final da nota tem lá o valor do seu resultado, né? Quando você opera day trade. Então aquele valor embaixo deu positivo, você não desconta o imposto de renda retido na fonte, deu negativo, você utiliza o valor final ali, que é o valor negativo mais as taxas. Quando é positivo, você desconta as taxas e não desconta o imposto de renda retido na fonte. Então diariamente você vai, na nota de corretagem, você vai anotando dia a dia o seu resultado, o ganho ou prejuízo. Teve ganho a nota de um lado, prejuízo a nota do outro. E anota também o imposto de renda retido na fonte. Terminou o mês, você vai pegar e somar tudo que ganhou, somar tudo que perdeu e fazer a média. Fazer a média não, fazer o saldo. Ajustar o saldo dos seus ganhos de day trade, ganho e prejuízo. Aí tem o valor lá embaixo, se deu positivo, você vai calcular o imposto, 20% em cima desse valor, e aí depois de calcular o 20%, você vai descontar o imposto de renda retido na fonte. Se você deu negativo, você vai só anotar esse valor negativo, vai anotar o valor também do imposto de renda, não vai gerar DARF, não vai fazer nada, vai só deixar anotado para no mês seguinte ou nos meses seguintes você abater os seus ganhos. E sempre que você vai operando, você vai fechando mês a mês. Teve lucro, vê se tem prejuízo anterior, desconta o prejuízo anterior, calcula o imposto, paga. Calcula o imposto, desconta o imposto de renda retido na fonte e paga. Então nesse caso, zera tudo para trás. Mês seguinte começa a operar, começa de novo. Tem prejuízo, vai juntando o prejuízo até quando tiver ganho. Tiver ganho todo mês, né? O ganho você desconta os prejuízos daquele mês, você tem o ganho do mês e o prejuízo dentro do mês, desconta primeiro, depois você vê se tem prejuízo anterior para descontar. E vai fazendo esse pagamento aí do imposto quando você tem ganho. A alíquota do imposto é 20% sobre o ganho líquido. Né? Tem que gerar DARF, fechou o mês, gera DARF e paga até o final do mês seguinte. Se você deixar para passar isso aí e só no ano seguinte, quando for declarar imposto de renda, aí você vai ter que gerar DARF em atraso e vai ter multa e juros, porque você teria que ter pago no mês seguinte ao que você operou. No caso do swing trade, é aquilo que nós mostramos. Você entra posicionado, você vende ou compra, o contrato vai aparecer na nota de corretagem como normal. Às vezes você opera nota de corretagem, você opera day trade e swing trade junto, aí tem que saber como separar isso na nota, dá um pouco mais de trabalho, mas ficou de um dia para o outro, vai ficando, aparece lá ajuste de posição. Cada ajuste de posição você tem que anotar. Cada dia que ficar 10 dias, por exemplo, 10 dias úteis posicionado, nesses 10 dias, cada dia vai ter um valor de ajuste de posição, positivo ou negativo.
é positivo, é ganho, é negativo, é prejuízo, você vai anotando. No dia que você encerrar a operação, aí tem um resultado final, vai aparecer normal também, um valor lá, se teve ganho ou prejuízo. Você vai calcular e vai jogar na planilha e vai chegar naquele resultado que a gente mostrou na apresentação. Certo, Danilo? Isso aí. É isso aí. Pessoal, Beleza. tá tudo certo, vocês estão acompanhando direitinho, a gente teve um probleminha aí, mas a gente reiniciou a live. Que agora ninguém mandou pergunta. Então agora é o momento, se alguém tiver alguma pergunta para mandar pra gente, quem estiver assistindo, tiver algum comentário para fazer, agora é o momento, a gente vai deixar um tempo agora, de uns 10 minutos aí, ou mais se for preciso, para a gente poder responder. Isso. Caso não tenha nenhuma pergunta, o Danilo faz as considerações dele e a gente encerra a live aqui. A gente encerra por aqui. Tá certo? Vamos ver se vai chegar alguma pergunta. A gente está com alguns espectadores simultâneos aqui. E o pessoal acho que não tem dúvida não, né, Danilo? Tá tudo certo aí, né? Acho que foi um tema leve hoje, né? Acho que não vai gerar. Acho que depois no vídeo vai surgir algumas perguntas, mas acho que agora não sei se... Então vamos fazer nossas considerações finais aqui, aquelas coisas que a gente sempre fala, né, com relação a imposto de renda, DARF, né, a questão de apurar imposto, que a apuração tem que ser feita mensal, né, você que opera tem que tomar um certo cuidado de todo mês estar fazendo essa apuração, não deixar, por exemplo, que você vá se preocupar com isso só quando tiver que declarar imposto de renda. Lembrando que todo mundo que opera na Bolsa de Valores, todo mundo que compra e vende ações, todo mundo que compra e vende contratos de mini índice, de mini dólar, obrigatoriamente tem que declarar imposto de renda. E o principal motivo de você cair na malha fina ou de você ficar com o CPF pendente de regularização é você não entregar a declaração de imposto de renda dentro do prazo. Porque, por exemplo, quem operou em 2019, o momento de fazer a declaração era agora, de março até junho. Então, quem não entregou a declaração, a corretora informou para a Receita que você teve imposto retido na fonte, o dedo duro lá. Um dia que você teve um ganho, às vezes você teve vários dias de prejuízo, mas um dia que você teve ganho, teve imposto de renda retido na fonte. Então, esse imposto a corretora informa para a Receita tem lá, ela espera a declaração sua para cruzar os dados para verificar se você declarou corretamente. Como você não declarou, não entregou a declaração, a Receita coloca o seu CPF como pendente de regularização. Chegou duas perguntas. Oh, que bom. Então vamos lá. Então o Luiz Fernando perguntou: swing trade em ações, só pago se vender acima de 20 mil? Isso. Se você fechar o mês com vendas acima de 20 mil reais de ações e operações swing trade, aí o seu ganho é tributável. Se você vender menos que 20 mil e tiver ganho, esse ganho é isento. Ganho isento. Se você operar mercado futuro, índice, dólar, swing trade, tem que pagar imposto direto, não precisa ser acima de 20 mil. Não tem limite de isenção para essas operações. E no caso das ações ali, como ele perguntou, tem um limite de isenção até 20 mil. Se vender acima disso, aí seu ganho é tributável. Todo ganho é tributário. Então, só em swing trade. Qualquer outro tipo de operação, day trade, paga imposto sobre qualquer ganho. E swing trade de qualquer outro tipo de operação, como mini dólar, mini índice, ou opções, ou ETF, né, aí paga, não tem essa isenção. Só para swing trade de ações. Então, pergunta que você fez, Luiz Fernando, é isso mesmo. O swing trade em ações só paga imposto se você, durante o mês, o total de vendas ultrapassar 20 mil reais. O Acácio Casinho, Danilo, está perguntando assim: tive prejuízo o ano passado quase que inteiro e no começo desse ano também. Agora, no meio do ano, voltei a operar de novo e aí eu somo todos os prejuízos para descontar da hora do ganho que eu tiver. Sim, esse prejuízo que você teve ano passado, você declarou no imposto de renda esse prejuízo. Isso. Então, declarou, você pode usar ele para descontar agora dos seus ganhos. Isso, só tem que se atentar ao tipo do prejuízo, né? Tem o prejuízo do day trade
E o do swing trade? Ele falou que foi no mini dólar. No mini dólar. Se foi no mini dólar e foi day trade, Uhum. voltando a operar agora day trade, qualquer tipo de day trade que você operar, Até de ações? Inclusive de ações, você pode, tendo ganho, você pode descontar esse prejuízo acumulado que você Isso. tem. O prejuízo do day trade só abate no ganho do day trade, e o prejuízo do swing trade só abate no ganho do swing trade. Então, nesse caso, você só vai pagar imposto de renda realmente quando você zerar esse prejuízo. Enquanto se você tiver ganho vários meses, mas esse ganho foi inferior ao seu prejuízo acumulado, você não vai pagar imposto. Por exemplo, você tem R$1.000 de prejuízo acumulado, você ganha 200, fica 800 negativo. No outro mês ganha 300, fica 500. No outro mês ganha 200, fica 300. No outro mês ganha 400. Aí sim, aí desconto 300, tem 100 de ganho. Aí em cima desses R$100 de ganho que você vai calcular o imposto, 20% para pagar. Isso. Certo? Acho que é isso. Então, foram 2 perguntas, acho que já dá para... E também não se esgota por aqui, né, o assunto. A gente vai depois editar essa live direitinho e deixar disponível, principalmente essa parte da aula que é importante, a explicação. Eu, por exemplo, não entendia bem como que é o mini índice, como que é o mini dólar, fui procurar saber. A gente sabe mais ou menos meio por cima, mas é bom você ler para ver como que funciona. Eu apuro o resultado, mas eu vejo lá na nota, tem lá o débito, o crédito, teve tanto de débito, tanto de crédito, 5.000 de crédito, 6.000 de débito, aí a diferença foi 1.000, teve 1.000 de ganho e tal, mas agora eu sei que cada ponto no mini índice equivale a 20 centavos. Sim, isso para quem vai operar faz toda a diferença saber exatamente como funciona a operação. Ele entrou na operação, ele entrou vendido, caiu lá 1.000 pontos. Ele fala, bom, esses 1.000 pontos nesse um contrato representa R$200. Eu tive R$200 de ganho. Então o cara já sabe quanto que ele está tendo de ganho. Ou se é o contrário, ele sabe quanto está tendo de prejuízo, até quanto que ele pode ter de prejuízo. E no caso do dólar, cada ponto representa R$10. Então no dólar é um pouco mais bruto o negócio. Então, e também as taxas às vezes cobradas no dólar é mais cara que a taxa cobrada do mini índice, né? A taxa que a corretora cobra. E a margem de garantia que você precisa para operar também. Então esses são os detalhes então, que você precisa ter atenção com relação à operação. Com relação à operação, a gente até não entra muito na questão, porque a gente não está aqui para dizer para vocês qual a melhor forma de você operar, qual a melhor técnica a utilizar e tal. A gente está aqui, no nosso canal, o objetivo dele é com relação ao seguinte: você operou, teve ganho ou teve prejuízo, como é que fica a questão do imposto de renda? Como que você calcula e paga imposto de renda e como você declara isso depois no imposto de renda? Então a declaração de imposto de renda é anual, quem está operando esse ano só vai declarar o ano que vem. Mas a apuração do imposto é mensal. Então a apuração e pagamento de imposto, se for o caso, tem que ser feito mensalmente. E nesse caso, volto a falar, se você precisar de alguém, precisar de contratar um contador, uma equipe de contadores especializada para fazer essa apuração, pode entrar em contato com a gente que a gente faz esse tipo de trabalho. Isso. Inclusive a gente faz também a regularização do CPF pendente, que na verdade o principal motivo é a falta da entrega da declaração. Então a pessoa não deixou de entregar a declaração e o CPF ficou pendente. Entrega a declaração, vai pagar uma multa pelo atraso, mas aí entregou a declaração, declarou certinho, pagou a multa, 3, 4 dias depois o CPF já fica regular novamente. Isso. Tá ok, gente? Então, beleza. Então encerra aí pra gente, Danilo. Encerra aí, então. Obrigado para quem assistiu a gente. Se inscrevam no canal e acompanhem que a gente vai lançando os vídeos educativos, né, para informar as pessoas, né, a maneira correta de apurar os impostos e como elas se mantêm regular na situação da Receita Federal, né, para quem opera na bolsa, principalmente, que às vezes tem muita, assim, a informação não fica muito clara, então às vezes a pessoa opera o ano todo e não sabia que tem que declarar. Aí vai ficar sabendo só quando o CPF é bloqueado. Então a gente tem esse papel aqui para ajudar as pessoas que estão operando, que estão começando agora, para manter tudo regular. É isso aí.
E DARF, gente, DARF, você só emite DARF quando tem imposto a pagar. E você só tem imposto a pagar quando você tem ganho líquido. É o ganho descontado dos prejuízos. Então quem opera e tem prejuízo não precisa pagar DARF. Precisa sim anotar o valor, o resultado negativo, para descontar de ganho futuro e para informar na declaração de imposto de renda. Tá? Isso aí. Pessoal, muito obrigado então pela paciência de vocês, pela audiência. Muito obrigado pelos nossos mais de 5.100 inscritos no canal. Nosso canal está crescendo, a gente está muito contente com relação a isso. A gente vai procurar fazer mais vídeos assim explicativos. A próxima live nossa vai ser fora essa segunda-feira. Na outra segunda-feira a gente vai voltar a fazer live na segunda. Essa semana a gente fez na quarta por uma questão de preparar melhor e para a gente também tá final de mês, com bastante trabalho. Então mas a próxima live a gente vai preparar vai ser sobre opções, né? Isso. Opções. A gente vai estudar direitinho, preparar uma apresentação legal para passar para vocês com relação a opções de ações. Isso. Ok? Muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau.